Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos aprender mais um pouco sobre while, mais uma estrutura de repetição. O while é também conhecido como uma estrutura de repetição, assim como o for. A diferença entre elas é que, enquanto usamos o for, geralmente conhecemos a quantidade de vezes que o trecho de código deverá ser repetido. Já com o while, não sabemos exatamente quantas vezes o código irá a executar um determinado looping ou uma determinada repetição, certo? Aqui no nosso projetinho, a gente vai criar dentro dessa estrutura de repetição, dentro desse pacote, mais uma classe chamada exemplos while, certo? Vamos criar o nosso método principal e eu vou colocar aqui, como eu venho fazendo, a sintaxe. Como funciona o while? Funciona com a palavra reservada while. Aqui temos uma condição, certo? E aqui dentro das chaves temos um bloco de comandos ou bloco de instruções que deverão ser executadas dentro desse looping. O que acontece aqui? O laço de repetição, ele só vai ser executado, só irá inicializar se essa condição for verdadeira, certo? Ela só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então, eu vou comentar esse bloco e eu vou exemplificar. Vamos supor que eu tenho uma variável de inicialização chamada int count, valendo 1. Certo? E aqui eu coloco meu while. Eu falo assim, enquanto count for menor ou igual a 10, faz o quê? Imprime system.out.println contador concatenado com o meu i, certo? Beleza? E aqui, o que eu faço? Eu tenho que incrementar esse... Desculpem, não tem i, tem count, né? Count, estou mudando as variáveis. E aqui, o count, mais, eu vou incrementando ele, certo? Para ele ir fazendo esse incremento até chegar essa condição que eu determinei aqui, beleza? Se eu executar esse código aqui, ele vai imprimir para mim contador 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Por que até o 10? Porque eu falei aqui que a minha condição ela só ia parar enquanto o contador for menor ou igual a 10. 10 é menor ou igual a 10. Quando ele incrementa mais 1 e coloca 11 aqui, eu volto e verifico. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele nem imprime, ele não imprime isso aqui, tá? Ele não vai imprimir essa parte e já sai do meu loop, certo? Vou aproveitar nesse vídeo para falar sobre o do while, que é mais uma estrutura de repetição. O do while é muito parecido ao comando de repetição ou à estrutura de repetição while. Só que eu vou mostrar para vocês através de um exemplo. Exemplos do while. Ao contrário do while, o que acontece aqui? Ele vai executar um trecho de código até que uma condição seja verdadeira. Condição, desculpe. Condição, tá? E aqui eu vou com um bloco de instruções, certo? Então, a sintaxe do while muda um pouco, certo? Ele executa pelo menos uma vez, tá? Ele entra no looping pelo menos uma vez e verifica se essa condição for verdadeira, então ele volta a fazer essas repetições, certo? Adequando ao exemplo anterior, eu faço aqui
Mesma coisa, int cont igual a 1 do, certo? Coloco aqui system.out.println, tá? E vou colocar o meu, contador, 2 pontos, fecha, e a minha variável cont, beleza? E depois eu vou incrementar essa variável cont mais, e aqui que eu vou dizer? Eu vou dizer que faça, tá, essa repetição enquanto cont for menor ou igual a 10. E ponto e vírgula aqui no final. Faltou a palavra while. Beleza? Então, você vê a diferença. O while, aqui a condição tem que ser verdadeira para ele executar. Aqui já é o contrário. Aqui pelo menos uma vez executa. Ele executa pelo menos uma vez para depois fazer a verificação. Certo? Então, vamos executar. E ele contou aqui, certo? Ele contou aqui para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Então, espero que tenham entendido as duas diferenças, tá? São quase iguais, mas a diferença é que, mais uma vez, ele só vai com o while, ele vai inicializar o looping só se essa condição for verdadeira. Já no do while, a gente executa pelo menos uma vez, tá, o bloco de instruções, e depois ele faz a comparação para ver se ele continua ou não dentro desse loop. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Clica, compartilha e siga o nosso canal. Até o próximo vídeo.